Um grande incêndio em um depósito de petróleo perto do balneário do Mar Negro, Sochi, foi atribuído pela Rússia a um ataque de drone ucraniano. À meia-noite de 12 de setembro de 2025, navios tanque russos aguardavam para carregar milhões de barris de petróleo. Sem saber que já eram observados, aguardando o momento certo para atacar. Momentos depois, drones ucranianos invadiram os céus russos. Os russos sabiam dos alvos e suas defesas aéreas os eliminaram um a um. Para a Rússia, parecia uma defesa impecável. Para a Ucrânia, foi apenas o primeiro sacrifício de peão no tabuleiro de xadrez, um sacrifício tão bem planejado que se tornou um estudo de caso. Não em como eles venceram o jogo, mas em quão brutalmente fizeram isso. Alguns vão odiar a exposição e tentar suprimir isso no algoritmo. Você pode revidar apenas clicando em curtir, em 12 de setembro às 00h25. Dois enormes petroleiros da Frota Sombra estavam no porto de petróleo de Primorsk, na costa do Báltico, carregando milhões de barris de petróleo bruto. Centenas de quilômetros ao sul, operadores de radar russos ficaram perplexos com o que viram. Em um visor, Nevo IM Very High Frequency de longo alcance, surgiu um sinal incomum. Mais de 70 sinais não identificados com baixa seção transversal de radar. Furtivos, ágeis e direto ao espaço aéreo russo. A formação se estendia por quase 1000 quilômetros e transportava mais de 3 toneladas de explosivos potentes. No Centro de Defesa Aérea de Leningrado, o radar 91N6E Big Bird detectou o enxame, sirenes soaram e as defesas aéreas foram ativadas. Os comandantes de Moscou ainda não se preocupavam. Esses eram os momentos para os quais o escudo de defesa de negação aérea, em 3 camadas, A2AD, foi construído. Gravestone 92N6E. Radares de engajamento das baterias S-400 começaram a travar nos alvos. Os Pantsir S-1 dispararam projéteis duplos 2 a 38M de 30 mm, formando uma parede de aço e fogo. Para qualquer um, parecia uma defesa russa perfeita, mas não era. Foi uma decepção cirúrgica e deliberada. A Rússia suspeitou que os drones visavam seus navios sombra, petroleiros ancorados em Primorsk com milhões de barris de petróleo bruto. Os navios eram essenciais e não podiam ser perdidos. Eram parte da Frota Sombra de Moscou, sustentando as exportações ocultas de petróleo da Rússia. Com sanções, petroleiros russos não circulam livremente pelo Mar Negro e Báltico, levando empresas a usar navios sombra para ocultar identidade. A Frota Sombra tem petroleiros antigos, mal conservados, com bandeiras falsas, donos ocultos e registros que mudam sempre. Eles frequentemente desligam rastreadores, sistema de identificação automática, e fazem transferências arriscadas entre navios no mar para ocultar a origem do petróleo russo. A missão era simples: burlar sanções ocidentais e levar petróleo bruto à Ásia Central e do Sul. Os compradores fingirão que não percebem. Para o Kremlin, proteger esses navios é absolutamente vital. O petróleo ainda é a principal receita da Rússia, e sem essas operações secretas, Moscou não conseguiria financiar a guerra. A cada dia, a Rússia se tornava mais vigilante na proteção do petróleo, pois feridas do passado ainda a assombravam bastante. A Ucrânia já atacou a frota antes. Em 27 de junho, o petroleiro russo Vilamura, da Frota Sombra, sofreu uma explosão no mar Mediterrâneo, segundo a inteligência militar ucraniana. A explosão ocorreu na casa de máquinas durante o transporte de mais de 1 milhão de barris de petróleo bruto. O Vilamura, navio das Ilhas Marshall, construído em 2011, já foi flagrado várias vezes transportando derivados de petróleo de portos russos como Ust, Luga e Novorossiysk. Danificado e incapacitado, ele foi rebocado em direção à Grécia para inspeção. Esse não foi um caso isolado. Até meados de 2025, consultorias confirmaram que ao menos 5 petroleiros da Frota Sombra sofreram explosões ou sabotagem. Alguns proprietários chegaram a empregar mergulhadores e drones subaquáticos para inspecionar seus navios em busca de minas. Dessa vez, isso abriu caminho para o que veio depois. Ataque massivo de drones a Primorsk. Pouco após a meia-noite de 12 de setembro, mais de 70 drones surgiram nos radares russos.
Os comandantes entraram em pânico, achando que era um ataque direto à frota, não só mais uma incursão. Petroleiros da Frota Sombra atracados em Primorsk. Mas o que eles não perceberam foi que o plano da Ucrânia era mais complexo, mais preciso e muito mais devastador do que eles imaginavam. A Ucrânia não quis só danificar navios, mas atingir a linha vital econômica da Rússia. Ondas de iscas foram enviadas a vilarejos e distritos de Leningrado, Oblast, São Petersburgo e outras cidades, afastando o S-400 do alvo principal, Primorsk, e a infraestrutura de petróleo e gás que financia a guerra da Rússia. Imagine-se refinarias, unidades de fracionamento e terminais de gás natural liquefeito fossem atingidos, reduzindo muito a exportação da Rússia. Tabuleiro de xadrez montado, mais de 70 drones lançados à noite. Fim! Metade do enxame era composta por drones baratos e descartáveis. Iscas puras com corpos de compensado, baixa assinatura de radar, projetados para serem vistos e abatidos. Os outros 40 formavam a força principal no centro deles. 15 unidade de justiça, 26 Boeber ERS plataformas kamikaze de longo alcance selecionadas para completar um voo só de ida de 1.000 quilômetros ou cerca de 620 milhas, com ogivas de 40 quilos. Os escoltas de guerra eletrônica, conhecidos como Banshee 7, não estavam carregando explosivos. Cada drone desse grupo estava equipado com bloqueadores de sinal e antenas extras. A missão deles era confundir os sistemas de controle de fogo russos e criar caos nos radares, permitindo que os drones kamikaze Bober chegassem aos alvos. Parecia um ataque comum, mas esses drones baratos fizeram o S-400 e o Pantsir gastarem mísseis e travamentos. O pacote de ataque real aproveitou as brechas que eles deixaram. Quando os comandantes notaram a armadilha, um esquadrão de Bobers modificados já se aproximava de Primorsk. Pequenos, silenciosos e letais, prontos para atacar a principal fonte de energia da Rússia. Drones Boeber padrão não atingiriam esses alvos. Mas este era diferente. Apenas as variantes alcance estendido de alcance estendido, equipadas com tanques de combustível extras e motor otimizado, além de software especial, poderiam completar o 1.000 quilômetros carregando uma ogiva de 40 quilos, recentemente equipados com tecnologia recebida dos Estados Unidos. Eram plataformas kamikaze, escolhidas e aprimoradas para uma única investida ousada. Uma solução paralela foi desenvolvida para a guerra eletrônica. Drones de escolta Banshee 7 construídos na mesma estrutura de longo alcance, equipados com pods avançados de interferência e antenas extras no lugar de explosivos. A missão deles era escoltar os bombardeiros nos 1.000 quilômetros e cegar as defesas no trajeto. O AQ-400 Foice foi escolhido como isca por esse motivo. Seu corpo simples de compensado resultava em uma assinatura de radar surpreendentemente baixa e tornava a produção em massa rápida e barata. Foram construídos centenas de drones baratos para realizar o ataque de saturação. No início, voaram em silêncio de rádio, seguindo rios e florestas com mapas digitais pré-carregados. Para evitar as principais redes de radar da Rússia, navegação, resistência e guerra eletrônica, cada componente técnico precisava funcionar com precisão quase militar. Esse foi um grande teste para os sistemas autônomos de navegação dos drones. Muitos se perderam no voo exaustivo, colidindo ou falhando tecnicamente, perdas aceitas desde o início. Ao cruzar a fronteira russa, as regras mudaram. Deixaram de se esconder para administrar. Quando as defesas aéreas russas reagiram, fizeram exatamente o que a Ucrânia esperava. O 91N6 e Big Bird detectou um grande enxame disperso a centenas de quilômetros e, como previsto, priorizou o agrupamento. Ele avaliou. A maior ameaça eram os 35 AQ-400 sites, indo para São Petersburgo. Para qualquer um observando o radar, parecia uma defesa impecável. Mas esse era exatamente o objetivo da Ucrânia. Enquanto S-400 e Pantsir perseguiam iscas, 40 drones se espalharam pelo Oblast de Leningrado, num jogo mortal de gato e rato com Pantsir e Buk. Um Pantsir S-1 perto de Volossovsk mirou em uma unidade de justiça, 26 Boeber voando baixo. O radar, um RS-21E, capturou o alvo perfeitamente.
Mas o que os russos não sabiam era que um Banshee-7 já estava a caminho. Um drone-alvo de fabricação britânica, adaptado para uso ucraniano como uma plataforma de guerra eletrônica unidirecional. O Banshee identificou a banda X do Panzer e emitiu uma interferência tão intensa que a tela do operador ficou branca. O bloqueio quebrou. Os canhões duplos 2 a 38M de 30mm dispararam à noite, mas o Bobber já havia fugido e sumido. Esse ritmo se repetiu a noite toda. Rajadas de mísseis e disparos de canhão que destruíram dezenas de drones. E mesmo assim, os enxames continuavam vindo com um objetivo: destruir as refinarias. Os russos eram teimosos e furiosos. Derrubaram 33 drones perto de Leningrado, mas quase todas as perdas eram previstas. O verdadeiro jogo ainda estava para começar. Cada veículo aéreo não tripulado abatido abria um ponto cego temporário para o próximo explorar. Cada drone derrubado criava uma brecha temporária na defesa aérea, permitindo que outro passasse. Por uma brecha nas defesas, um esquadrão de 7 drones, unidade de justiça, 26 Bobber, alcance estendido modificados, atravessou a linha principal. Pequenos e letais, cada um levava uma ogiva perfurante de 40 quilos bisturis, criados para cortar a linha vital econômica da Rússia. Os 7 Bobbers se dividiram em 2 grupos e lançaram um ataque mortal ao porto. 3 seguiram direto para o coração da instalação, a estação de bombeamento. Os mísseis do Panzer atingiram um dos 3, derrubando-o a poucas centenas de metros do alvo, mas os outros 2 seguiram avançando. O primeiro, com ogiva TBG-7V, atingiu o prédio de controle principal da estação. A explosão consumiu o ar dentro do prédio, produzindo uma onda de pressão que arrancou as paredes para fora. Logo após, o segundo Bobber atingiu o duto principal, causando rupturas e detonações que cortaram as linhas vitais do porto. Enquanto isso, 4 Bobbers atacaram 2 petroleiros no cais e 2 foram ao navio Custo. O drone líder atingiu sob a ponte e destruiu os sistemas do navio. O drone bateu no tanque de carga, causando um incêndio fora de controle. Os ataques foram precisos e devastadores. 2 padrões de ataque quase idênticos. Um drone perfurando a casa de máquinas, outro nos coletores de carga. 4 Vantes atingiram 2 petroleiros classe Afromax dos navios fantasmas, Custo e Caium. Custo, administrado pela Corporação Solstice, tinha uma tonelagem de porte bruto de 115 mil. Caium, registrado na Axeronix Limitada, tinha um porte bruto de 110 mil toneladas. Ambos figuravam sob bandeiras suspeitas em registros marítimos e mercados de seguros, e no ataque estavam na linha de carregamento. O carregamento quase terminou quando os incêndios começaram, causando impacto estratégico além do militar. Os drones atingiram não só os tanques, mas o coração da estação de embarque. O dano total ainda estava por vir. Apenas 42 segundos após a primeira explosão, outro ataque aconteceu, e a estação de bombeamento número 2 do porto de Primorsk desabou. Um terceiro drone atingiu a fachada superior do centro de controle do porto. Um curto-circuito acionou um desligamento de emergência, mas ele não foi concluído porque o núcleo do sistema de controle de energia também foi atingido. Mais 2 drones cortaram os braços de carregamento na polpa do petroleiro. Um incêndio começou a bordo do Custo e o combustível começou a vazar do Caium. O 6º e o 7º drones destruíram as válvulas das bombas. Após os ataques, controlar o inferno se tornou impossível. Primorsk evaporou e, em minutos, o porto parecia o inferno. 2 grandes petroleiros em chamas, estação de bombeamento e infraestrutura destruídas. Mais tarde, o Ministério da Defesa da Rússia disse que 221 drones ucranianos foram abatidos e todos os ataques repelidos. Esses números pareciam vazios perto das imagens de satélite de Primorsk, bilhões em prejuízos. Inquestionável, não eram alvos aleatórios. Primorsk respondia por cerca de 20% das exportações marítimas de petróleo da Rússia. Os petroleiros Aframax levavam cerca de 7 mil barris cada e eram essenciais em uma frota clandestina para driblar sanções. Primorsk facilitava um valor anual de exportação de petróleo de quase 15 bilhões de dólares, com embarques diários médios de 1 milhão de barris. O ataque ameaçou causar prejuízo diário de 70 a 80 milhões de dólares
Você imagina o prejuízo da Rússia após o ataque. O caos tomou conta do país. O aeroporto Pulkovo de São Petersburgo ativou planos de contingência. 11 aeronaves foram desviadas e incursões simultâneas de Vantes levaram o controle de tráfego aéreo civil e militar a uma crise. Telas de radar e torres ativaram procedimentos de segurança, levando ao colapso das operações. Dados da região de Leningrado, destroços, detritos e imagens de satélite foram enviados às agências estatais. O enxame de longo alcance da Ucrânia atingiu 3 objetivos. Eliminou erros de cálculo de alcance ao usar plataformas estendidas. 2 classes diferentes de Vantes foram usadas para enganar sensores russos. Iscas baratas de compensado tipo AK para gerar rastros falsos e drones de ataque Bober, alcance estendido reforçados para o trabalho letal. Terceiro, as escoltas Banshee 7 guerra eletrônica não precisavam cegar totalmente os radares. Bastava inundar os tomadores de decisão com alvos falsos e interferências para que os operadores não identificassem as ameaças reais. Peças encontradas perto de Usmino. Pokrovskoy apresentou estruturas de suporte com software de navegação, provando que a Ucrânia voou para enganar e atacar. Imagens nas redes sociais confirmaram o que os satélites já mostravam, forçando a versão oficial a ceder às evidências. Apesar das camadas de defesa, 6º Exército de Armas Combinadas, unidades do Exército, uma divisão motorizada independente, o quartel-general da Frota do Báltico, unidades de artilharia e foguetes na linha de Luga. Grades de defesa aérea cercam Lomonosov e uma linha C2 passa por Gatina e Pushkin. 3 anos de mentalidade defensiva baseada em ameaças familiares criaram um ponto cego. A maioria das unidades estava voltada para o oeste, não esperando a aproximação de 1000 quilômetros em baixa altitude pelo sul. Troca de turno, atrasos e patrulhas costeiras, junto com inflação das bandas C, criaram uma janela de oportunidade decisiva. Voando baixo, rente ao horizonte e entrando na linha de visão das antenas fixas apenas nos momentos finais, até mesmo sistemas de alto nível, como o S-400, foram forçados a uma corrida contra o tempo. Mas essa não foi o fim da história. Essa foi apenas uma das muitas feridas que a Ucrânia infligiu à Rússia. Nas primeiras horas do dia, 13 de setembro, a refinaria Bashnev Novoil, em Ufa, capital da República de Bashkortostão, na Rússia, entrou em chamas e inteligência militar ucraniana. O HUR assumiu a responsabilidade. Não era só mais uma refinaria. Bashneft Novoyel é um dos maiores complexos de processamento de petróleo da Rússia, essencial para o mercado interno e exportações. Atacar esse alvo era cortar uma artéria central da economia de guerra russa. E a localização causou ondas de choque no comando de Moscou. O FA fica a 1.500 quilômetros ou 932 milhas da fronteira com a Ucrânia. Talvez você já tenha pensado, por que isso é tão importante? Até então, até generais russos viam Bakuristão como intocável, muito a leste e profundo na federação. Mas os drones ucranianos provaram que estavam errados. Testemunhas descreveram enormes explosões e um incêndio furioso, com os serviços de emergência lutando por horas. Mas a Ucrânia não estava pronta para parar por aí. Seu próximo alvo era a refinaria de petróleo Kydashi, mais conhecida como Kinev. Situada no interior de Leningrado, a cerca de 100 quilômetros a sudeste de São Petersburgo. Kinev não é apenas uma usina qualquer. A refinaria Kydashi não era um alvo comum. É uma das 2 maiores refinarias de petróleo da Rússia, rivalizando apenas com a instalação de Ryazan. Pertence à Sugut Neftogaz. Kydashi pode processar mais de 20 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, cerca de 355 mil barris por dia, quase 64% da capacidade total de refino da Rússia. A unidade de conversão profunda processa 40% da produção da planta e é fundamental para a economia petrolífera de Moscou. Durante a noite, drones ucranianos cruzaram os céus da Rússia e chegaram ao Oblast de Leningrado. Defesas aéreas russas foram acionadas, enviando interceptadores ao ar. Interceptaram os drones, mas perderam. Até as interceptações bem-sucedidas tiveram custo oculto. Os destroços em chamas dos drones abatidos caíram diretamente sobre as instalações da refinaria. Chamas se ergueram contra o céu noturno.
Por um momento, parecia que um dos ativos energéticos mais vitais da Rússia poderia ser perdido em um único ataque. O governador Alexandre Dorodenko usou o Telegram em poucas horas para garantir aos cidadãos que o incêndio foi extinto, sem vítimas e tudo sob controle. Mas a verdade era mais difícil de esconder. Segundo fontes do setor, uma das principais unidades de Kyidash havia sido desativada, com manutenção prevista para durar pelo menos um mês. Cada dia de paralisação representava milhões perdidos na produção e bilhões em confiança. O simbolismo era forte. Após paralisar Primorsk, principal porto de exportação da Rússia, a Ucrânia mostrou que podia atingir o centro industrial da rede de refino russa, a mais de 800 quilômetros da fronteira. Agora sabemos que o petróleo é a tábua de salvação da Rússia, mas a Ucrânia pode ter encontrado e destruído outra linha vital crítica. Após Primorsk e Kyidash queimarem, outro ataque ampliou ainda mais o alcance e a distância. Um parlamentar ucraniano anunciou que drones atingiram a fábrica de produtos químicos Metafrax, em Guboka, um dos maiores produtores de metanol da Rússia. O alvo era estratégico. Em 2023, a Metafrax inaugurou um novo complexo de amônia, ureia e melamina. Amônia, ureia e melamina, produzindo mais de 30 mil toneladas de amônia em seus primeiros 8 meses. A amônia é essencial para fertilizantes, explosivos e para a base da indústria russa. A fábrica está sob sanções internacionais, mas dentro da Rússia, ela continua sendo uma pedra angular tanto da agricultura quanto da indústria química. O lugar era impressionante. Guboka está nos Montes Urais, a quase 2.000 quilômetros de Kyiv e a 1.700 quilômetros a leste de Moscou. O fato dos drones da Ucrânia atingirem esse local mostra um alcance que Moscou nunca imaginou ser possível. Autoridades russas minimizaram o incidente, alegando apenas danos menores. Mas a mensagem já estava dada. Nenhuma instalação. Não importa o quão longe na Rússia esteja, ela pode tentar se esconder. Mas a Ucrânia seguirá atacando seu setor de energia. É provável que vejamos mais danos. Ataques a refinarias, golpes na frota sombra e pressão sobre o abastecimento que financia a guerra de Moscou. Portos de petróleo no Báltico em chamas, refinarias perto de São Petersburgo queimando e fábricas químicas nos Urais atingidas. A Ucrânia deixava clara sua estratégia ao atacar não só forças russas, mas também a base da economia de guerra da Rússia. Relatos apontam que ataques de drones ucranianos à infraestrutura petrolífera russa paralisaram o refino, reduzindo-o a menos de 5 milhões de barris por dia, o menor nível desde abril de 2022. Esses ataques forçaram a Rússia a priorizar a demanda interna de combustível em vez das exportações, com os embarques de combustível por via marítima a partir dos portos russos caindo quase 20% em relação ao ano anterior. Em setembro, danos ao porto de Primorsk, importante para exportação, agravaram as interrupções. Moscou aumentou em 11% seus planos de exportação de petróleo bruto para portos ocidentais para compensar as perdas. O prejuízo financeiro está aumentando. Segundo o oilprice.com, a receita da Rússia com petróleo e gás deve cair 23% em setembro, em relação ao mesmo período de 2024. Impulsionado pelo petróleo mais barato e um rublo forte, todo esse prejuízo era evitável. Mas a Rússia fez o contrário. Europa e Estados Unidos da América tentaram encerrar a guerra na Ucrânia, mas Putin não quis. Até o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, se reuniu com Putin no Alasca, mas isso não funcionou. E um dos maiores motivos para a arrogância de Putin e para a Rússia não se render é o seu petróleo e gás. Ocidente e Estados Unidos sancionaram petróleo e gás russos para afetar a economia da Rússia. Mas o país conseguiu contornar as sanções. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, e o dinheiro do petróleo e gás financia seu exército e ataques à Ucrânia. Após as sanções, a Rússia continuou vendendo petróleo ao reduzir preços. Nos primeiros 7 meses de 2025, a Rússia vendeu 69 bilhões de dólares americanos em petróleo, 19% menos que no ano anterior, mas ainda suficiente para o governo. A Ucrânia entende que, enquanto a Rússia controlar o petróleo, terá força econômica para sustentar a guerra.
Então, desta vez, os militares da Ucrânia decidiram atingir a Rússia, onde poderiam causar mais dano. Não é uma estratégia nova, mas agora é o foco principal do objetivo militar da Ucrânia. Segundo a inteligência ucraniana, até junho de 2025, a frota fantasma da Rússia chegou a quase 1.000 embarcações obsoletas, totalizando mais de 100 milhões de toneladas de capacidade. Rede secreta criada para abastecer o cofre de guerra de Moscou agora é alvo prioritário da Ucrânia. 2 dias antes do ataque de 10 de setembro, a inteligência militar da Ucrânia, o HUR, realizou outro ataque no Mar Negro. Um drone ucraniano localizou e atacou uma embarcação Project MPS-V07 da frota do Mar Negro da Rússia perto da Baía de Novorossiysk, no Krai de Krasnodar. Desta vez, não era um navio fantasma, mas algo ainda mais valioso. Uma embarcação Project MPS-V07 de 60 milhões de dólares americanos, recurso raro e especializado na frota russa. Em 43 meses desde a ampliação da guerra na Ucrânia, as forças ucranianas afundaram ou danificaram cerca de 1/3 dos navios de guerra da frota russa do Mar Negro. Mais notavelmente, o cruzador Moskova, destruído por 2 mísseis antinavio ucranianos Neptune em abril de 2022. O ataque foi preciso. Operadores ucranianos usaram um drone nacional para atingir a ponte do navio, onde ficavam os sistemas de inteligência eletrônica. O impacto desativou o navio e forçou a Rússia a enviá-lo para reparos caros. Fontes abertas indicam que a Rússia tem 5 navios de salvamento MPS-V0, 7 ativos e um 6º em construção. Segundo o HUR, o navio atacado foi comissionado em 2015, mas a agência não revelou seu nome. Cada um custou milhões de dólares e é fundamental em reconhecimento, resgate e apoio à frota. Perder um já pressiona ainda mais a presença naval da Rússia, já enfraquecida no Mar Negro. HUR divulgou imagens em preto e branco para confirmar o ataque. Entre elas estava a nau capitânia da frota do Mar Negro da Rússia, entregue em 2015 e registrada em Novorossiysk. Dados de rastreamento indicaram sua última posição meses antes no Mar de Barents, mostrando como esses navios são amplamente usados. O ataque de 10 de setembro foi estratégico, não só simbólico. Ao incapacitar o navio de apoio russo, a Ucrânia reduziu a capacidade de Moscou de patrulhar, reparar e recuperar ativos no Mar Negro. Do jeito que a Rússia encontrou maneiras de enganar o Ocidente está ficando ainda mais esperto. Ucrânia, Europa e Estados Unidos ficaram mais eficazes em identificar a frota fantasma russa e as empresas envolvidas, além de aumentarem as sanções. A Ucrânia propôs novas sanções para aumentar a pressão econômica sobre Moscou. Inclui ações contra mais de 400 embarcações navios fantasmas e restrições ao comércio de petróleo. Segundo The Gaze, Andrei Yanmark, chefe do gabinete do presidente ucraniano, confirmou as novas sanções. O Reino Unido já havia sancionado navios fantasmas russos e agora amplia as medidas para mais 70 embarcações identificadas pela Grã-Bretanha como transportando petróleo russo. O pacote também inclui 30 empresas e pessoas ligadas ao fornecimento de equipamentos para o exército russo, entre elas empresas da China e Turquia. Só o tempo dirá se a estratégia da Ucrânia prejudicará a economia do petróleo da Rússia e forçará Moscou à paz ou à escalada da guerra. Além disso, o YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1.000 visualizações, como este aqui. Isso não quer dizer que todos devam criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube, especialmente sem mostrar o rosto, este é o momento ideal. YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo canais novos e pequenos como nunca antes. Sei que muitos têm dúvidas sobre começar e crescer um canal, pois recebemos perguntas por e-mail com frequência. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que está interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Basta clicar no link na descrição ou no card que aparece na sua tela.